Quanto tempo poderíamos sobreviver se o Sol desaparecesse hoje? E o que aconteceria nas próximas horas, dias e semanas? Caos no Sistema Solar. Se o Sol desaparecesse repentinamente, a Terra continuaria se movendo em linha reta tangente ao caminho que estava se movendo originalmente quando havia gravidade do Sol. Você não sentiria diferença porque a gravidade na Terra ainda está intacta. Mas todos os objetos ligados gravitacionalmente no céu, como planetas, luas, asteroides, cometas, rochas, poeira espacial e outros corpos celestes, começariam a se afastar de seus caminhos habituais aproximadamente ao mesmo tempo. Planetas desonestos poderiam colidir com milhares de outros corpos gigantescos, possivelmente levando à destruição e ao caos, pelo menos em uma perspectiva mais longa. Sem nossa própria Lua, a inclinação do eixo da Terra variaria com o tempo. Isso levaria a nenhuma estação ou mesmo a estações extremas. A ausência de gravidade da Lua faria com que o efeito de maré desaparecesse. Sem energia do Sol, as correntes oceânicas deixariam de circular, os ventos iriam parar e, portanto, as ondas também. Sem o Sol para alimentar a evaporação, a chuva acabaria e as nuvens desapareceriam, junto com os rios que deixariam de fluir. E o efeito psicológico de perder repentinamente a estrela-mãe é como descobrir que, em poucos dias, um gigantesco asteroide vai colidir com a Terra e acabar com toda a vida. As consequências e as reações das pessoas poderiam ser compreendidas remotamente. A escuridão repentina seria observada na Terra após alguns minutos. A temperatura começaria a cair e isso dificultaria a sobrevivência. A fotossíntese pararia imediatamente após o desaparecimento da luz do Sol. Todas as plantas, animais e humanos seriam lançados em processo de morte em espiral. Mas quanto tempo isso levaria? Aqui está uma possível linha do tempo do processo de morte do planeta. Primeiros segundos após o desaparecimento do Sol. Temperatura: mais de 15 graus. O Sol desaparece repentinamente do céu e não deixa rastros. Com as ondas gravitacionais, conforme mostrado na teoria da relatividade geral de Einstein em 1915, viajam na mesma velocidade que as ondas da luz. Isso levaria vários minutos para percebermos os efeitos. A temperatura média na Terra é de aproximadamente 15 graus. 8 minutos após o desaparecimento do Sol. Temperatura: mais de 15 graus. O campo de força gravitacional atinge a Terra ao mesmo tempo que a última luz da estrela desaparecida. A falta instantânea da força gravitacional do Sol lançará a Terra em uma linha reta, tangente à órbita. A noite eterna começa ao mesmo tempo, mas as estrelas ainda brilham, e a eletricidade continuará funcionando e as cidades permanecerão iluminadas enquanto durar a energia. Mesmo os planetas permanecerão visíveis por um breve período, pois estão localizados mais longe. Se você estiver no lado do planeta que não está voltado para o Sol, ou seja, à noite, a Lua também escureceria, pois não teria mais a luz do Sol para refletir. A temperatura começaria a cair e a fotossíntese pararia imediatamente após o desaparecimento da luz do Sol. Todas as plantas começariam a morrer e 99% de toda a biodiversidade natural da Terra cessaria. Um dia após o desaparecimento do Sol. Temperatura: 10 graus. Assim que o Sol desaparecer, a temperatura cairá alguns graus, como acontece todas as noites, mas nosso planeta armazenou calor suficiente na atmosfera para nos manter aquecidos por um tempo. A queda de temperatura seria menos severa e não tão repentina quanto a mudança para a quase escuridão. As estrelas ainda brilham, a eletricidade continuará a funcionar e as cidades permanecerão iluminadas enquanto durar a energia. Mas a luz de todos os planetas desapareceu do céu. A essa altura, os efeitos psicológicos atingirão a todos. O Sol se foi e não voltará. A menos que você seja muito jovem, provavelmente entenderá que este é o fim da vida. O pânico e o caos estão se espalhando muito mais rápido do que os efeitos reais do Sol desaparecido. Uma semana após o desaparecimento do Sol. Temperatura: menos 10 graus. A maioria das plantas pequenas morre em poucos dias e a temperatura continua caindo. As árvores, no entanto, podem sobreviver por décadas. A própria Terra ficaria doente com a mudança repentina de temperatura e terríveis nevascas assolariam o mundo. A Terra tem um núcleo de ferro fundido e acima dele um manto de rocha fundida. Algum calor seria filtrado pela crosta terrestre, mantendo-a quente por um tempo. Mas depois de uma semana, a temperatura média caiu para menos 10. E menos 10 graus é uma temperatura comum em algumas áreas, especialmente durante o inverno.
mas a queda de temperatura de 25 graus ocorre em todo o planeta, e as pessoas começarão a morrer já nos primeiros dias. Algumas pessoas podem queimar madeira e carvão para se aquecer, e as pessoas no hemisfério norte podem estar mais bem preparadas com roupas quentes e outros equipamentos. Haverá muita luta nos primeiros dias para pegar as coisas das lojas e roubar suprimentos para sobreviver. Depois que as pessoas se estabelecerem em complexos, a principal fonte de trabalho serão os catadores, que enfrentarão o frio para obter mais suprimentos. Todas as funções sociais foram interrompidas na primeira semana. Um mês após o desaparecimento do Sol, temperatura menos 70 graus. As tempestades acabariam por cessar, talvez depois do primeiro mês, e o clima se tornaria muito mais estável em todo o globo. Mas quase toda a vida na Terra está morta. Os oceanos são cobertos por uma fina camada de gelo. Os sobreviventes devem se enterrar no subsolo ou perto de fontes geotérmicas no fundo do oceano. Os humanos podem sobreviver nas profundezas de minas, submarinos ou Estação Espacial Internacional. Alguns lugares geotérmicos, como a Islândia e Yellowstone, também podem ser habitáveis por humanos por um pouco mais de tempo. Um ano após o desaparecimento do Sol, temperatura menos 200 graus. Dentro de alguns meses, toda a superfície do oceano terá uma espessa camada de gelo, mas levaria mais 1000 anos para que nossos mares congelassem. Ainda haverá animais vivendo abaixo dessa espessa camada de gelo. Já que o gelo atuou como isolante, o núcleo da Terra continuará produzindo calor. Todas as criaturas na superfície estão mortas, exceto algumas plantas grandes que podem armazenar energia na forma de polissacarídeo amido, que é uma mistura complexa de amilose e amilopectina. O último sobrevivente do polvo do subsolo se foi há muito tempo, pois a energia quebrou e todos os suprimentos acabaram. De 10 a 20 anos após o desaparecimento do Sol. Temperatura menos 220 graus. O ar se transforma em líquido e ficará frio o suficiente para que todos os gases no ar se condensem e formem nuvens. Chove, mas em vez de água, há gases como o de hidrogênio. A produção de oxigênio parou com a fotossíntese. A atmosfera basicamente congela e cai na Terra, deixando nosso planeta totalmente exposto às ondas de radiação nocivas que vagam pelo espaço, mas não sobrou ninguém que possa sofrer os danos causados pela radiação. Milhões de anos após o desaparecimento da nossa estrela. Temperatura menos 240 graus. Ainda existe algum tipo de vida na Terra. Os micróbios que vivem em fontes hidrotermais em oceanos profundos se saíram bem. Esses micróbios produzem energia por meio da quimiossíntese, um processo independente da radiação solar. A temperatura se estabiliza em menos 240 após milhões de anos. A pergunta que fica é: poderíamos sobreviver no subsolo? Algumas centenas de sobreviventes talvez possam se mudar para as profundezas das minas existentes. Todo esgoto deve ser reciclado, mas o problema da chuva vai desaparecer com o sol. A vida no subsolo pode ser confortável, quente e segura, com consumo mínimo de energia. O problema com energia e ventilação de ar é possível superar a curto prazo. Para sobreviver à fome, grandes depósitos de alimentos poderiam ser colocados nas minas. Os cogumelos podem ser cultivados com bastante facilidade e começarão a construir uma grande parte da dieta com um alimento econômico. Mas gerar luz suficiente para o cultivo será um desafio. Sem plantações, a maioria dos animais de fazendas são inúteis. Assim, os sobreviventes estariam comendo cogumelos e comprimidos de vitaminas, e eventualmente leveduras cultivadas em laboratório e coisas do gênero para compensar a deficiência dietética. A deficiência mais óbvia e importante é a da vitamina D, pois eles não teriam mais o sol. Importante: mediante a tudo que nós dissemos, você precisa saber em primeiro lugar que o sol não pode simplesmente desaparecer sem quebrar inúmeras leis físicas. Quando você usa essa hipótese com algo que não é possível dadas as leis da física, você também deve usar sua imaginação. Quais outras leis da física você deseja usar, mudar ou ignorar? Para que a gravidade do Sol desapareça instantaneamente, a energia do Sol também precisaria desaparecer instantaneamente, o que violaria as leis de conservação de energia. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A todos os Gifernautas, um forte abraço!